Uma boa tarde a todos. Quem está desejoso do fogo do Espírito, levante a mão para o alto e diga glória a Deus. Glória a Deus! Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria dizer algo. Ontem à tarde, quando eu estava pregando aqui, houve um constrangimento público e eu preciso explicar tudo o que aconteceu quando o menino estava ali com a plaquinha dos 5 minutos. E aí depois ele fez assim com a mão e eu olhei para ele e falei, mas 5 minutos não é? Estão querendo me calar. Eu larguei o microfone e fui para lá e deu um constrangimento muito grande. Deu um constrangimento de que parte? De parte de alguns que tomaram a dor da comunidade por causa que eu fui grosso, e algumas pessoas que tomaram a minha dor porque acharam que o povo estava querendo me frear na pregação. Deixa eu explicar toda a situação. Ninguém estava querendo me frear na pregação, era uma questão de logística de tempo. Só que aí não deu para estar falando muito bem sobre os horários, porque o cronograma é um, mas às vezes o evento atrasa, acontece algum tipo de contratempo, e aí vocês que estão aí não acabam sabendo do que está acontecendo. Só que quando o irmão mostrou para mim ontem a placa, eu estava na minha cabeça que a pregação seria de 1 hora. Eu estava pregando há 40 minutos e quando ele mostrou a placa, que era 5 minutos, ele já foi encerrando. É porque vocês não me conhecem, vocês me conhecem pela internet como pregador, mas não sabem. Eu tenho uma natureza impulsiva, eu tenho esse defeito. E eu cometi um ato de impulsividade que eu magoei muito ele, muito a esposa dele, e o povo da comunidade Kadosh ficou extremamente chateado comigo. O que eu fiz? Quando uma irmã da comunidade veio falar comigo, eu me direcionei até o Bruno, é Bruno, né? Pedi perdão de todo o meu coração para ele. E ele falou que a esposa dele também tinha ficado magoada, e eu pedi perdão para a esposa dele, por ter criado aquele constrangimento ontem. E eu peço perdão publicamente hoje para vocês também. Porque o que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Agora não é me justificando. Quando vocês me veem pela internet, vocês me veem pregando, ou algumas outras pessoas também, a gente desconhece um pouco sobre natureza humana. E um padre chamado Jesus Ortega, ele escreveu um livro chamado assim, O Defeito dos Santos. Vocês sabiam que um dia São João Bosco, Dom Bosco, grande santo da igreja, ficou irado com o menino que estava aperreando ele, tirou a batina e deu um pau no moleque? Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia ela estava com escrúpulo, com raiva, ela jogou um crucifixo na parede. Vocês lembram de São Pedro, que caminhou 3 anos com Jesus Cristo de Nazaré, e na hora da paixão de Jesus, ele cortou a orelha de um homem? Você se lembra que Moisés já conhecia Deus e ele matou um cabra? E se eu começar a falar do defeito de tantos santos, vocês vão perceber que Davi era um grande adorador do Senhor e ele cometeu um pecado de adultério. Só que o que acontece, irmão? A palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi dizia assim, é melhor cair na mão de Deus, cuja misericórdia e o perdão é grande, do que na mão dos homens. Para algumas pessoas que não vão conseguir me perdoar, eu morri já. É certeza isso que eu estou falando. Algumas vão me perdoar, algumas não vão mais. E elas vão a vida inteira me criticar. O Anderson, aquele que prega bonito, você não sabe o que ele fez no congresso. Ele foi grosso com o irmão. É normal isso, gente, eu já estou acostumado. A natureza humana é assim. O povo exige muito da gente que somos pregadores. E quando nós cometemos um defeito, as pessoas ficam com ódio. A pessoa segue a gente, escuta as nossas pregações, gosta. Se nós fazemos uma coisa que não é do agrado do povo, o povo se frustra com a gente. Eu gostaria que vocês entendessem que nós somos homens e não somos anjos. Eu estou em processo de crescimento espiritual e eu ainda não sou aquilo que Deus deseja que eu seja. Ou seja, se eu frustrar você com algum comportamento que eu tenho, não fique magoado, olhe para Jesus. Mas o pregador ele não tem que ser exemplo? Sim, exemplo, mas não Deus. Então eu peço perdão se eu magoei alguma pessoa com aquilo que eu fiz ontem. Eu não tive a intenção, mas como eu disse para vocês, eu sou impulsivo. Mas da mesma maneira que eu peço perdão por aquilo que eu fiz, eu peço que você também tenha misericórdia com a minha pessoa. Porque eu acho que todo bem que nós fazemos não pode ser anulado por um defeito que nós temos. Porque senão, você mesmo não vai conseguir suportar você. Porque você sabe que você também tem as suas limitações, né? Então eu fui, pedi perdão para o irmão ontem, pedi perdão para a esposa. E como a coisa foi pública, eu peço perdão publicamente para todo mundo aqui por ter feito aquilo.
tá bom? Eu reconheço que eu poderia ter agido de uma forma mais controlada, mas ocorreu, tá bom? Rezem por mim, porque eu quero ser um homem santo, eu quero poder dar frutos dentro da igreja, e o Senhor vai me conceder muito tempo ainda de aperfeiçoamento. Mas para vocês terem noção, tem um santo da igreja chamado Charles de Foucault, que ele fundou uma comunidade, tinha um membro só, porque também ninguém conseguia conviver com ele. O Padre Pio xingava as mulheres no confessionário. O São Vicente de Ferrer xingava o povo no meio da pregação dele. E foram santos. Não é por causa de um pecado que eu não vou poder ser. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: santidade não é ausência de pecado, é abandono em Deus. Se eu te frustrei aqui nesse encontro, se você não gostou de mim, se o meu comportamento te escandalizou, olhe para Jesus Cristo, porque Ele nunca vai te frustrar, porque Ele morreu por amor a você na cruz, e Ele é o centro da sua vida. Amém? Amém. Abram comigo a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, página 1496. 1429. Quem achou, diga um amém bem bonito. Amém. Posso ler com vocês? Pode. E diz assim o texto: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Estas são para nós as palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor aqui. Isso! Vamos lá! Força, Deus! Meus queridos irmãos e irmãs, a minha história com Deus começa no namoro dos meus pais. Eles se conheceram no período da adolescência, no colegial, e começaram a admirar-se muito um para com o outro. Quando minha mãe passava no corredor, meu pai olhava e falava assim: Isabel, assim você me mata. Aí um dia meu pai passava, ela dizia: não vigia não, senão eu te pego. E aí eles se conheceram, e de uma boa amizade nasceu um relacionamento de namoro que durou logo uns 9 anos, e resolveram casar-se na igreja católica. Casaram na igreja, mas sem o conhecimento do Cristo da igreja, porque os meus pais, eles eram praticantes de falsas doutrinas. A minha mãe, ela é filha de uma fundadora de um centro espírita, e por ela estar inserida nessa família, ela herdou a filosofia religiosa do espiritismo. E o espiritismo não é de Deus, não agrada a Deus, esse negócio é do demônio. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 13: serás inteiramente do Senhor teu Deus. E o versículo antes, ele fala para ser inteiramente do Senhor teu Deus, e diz no versículo 11 que o Senhor abomina o espiritismo. Por que Jesus abomina o espiritismo? Por que Javé abomina o espiritismo? Por que a doutrina católica abomina o espiritismo? Por quê? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: se portanto confessarem com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12: pois debaixo do céu nenhum nome pode nos ser dado pelo qual devamos ser salvos. Que nome que é esse? É aquele nome que está citado em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. É o nome de Jesus, que quando é proclamado no céu, na terra e nos infernos, todo joelho se dobra e toda língua confessa para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão e minha irmã, só Jesus salva,
Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846, diz que fora da igreja não há salvação e é por meio da igreja que Jesus salva. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se é ninguém, não se vai atrás de Deus Pai para a salvação por meio do Preto Velho, da Pombagira, da Maria Mulambo, do Ioxóssi, do Oxum, da linha dos Sete Flechas, da Maria Zília, do Tranca-Rua, das entidades espíritas, da Iemanjá, da linha dos caboclos, e isso que são os deuses do Espiritismo. Também não se chega a Jesus através de Buda, de Confúcio. Sabe por quê? Porque somente Jesus Cristo pode dar a salvação, e por meio da igreja, que é o seu corpo, e ponto final. Cala a boca, Satanás. Por que o Espiritismo não é uma doutrina de Deus? Porque o Espiritismo nega 40 verdades da fé católica. Lá não tem salvação, lá tem reencarnação. E Jesus mutilou a reencarnação no alto da cruz. Quando o bom ladrão olhou para o Senhor e disse: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus não diz: você vai reencarnar, vai ter que voltar 1000 vezes, vai se purificar. Não, Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Portanto, a nossa religião não é de reencarnação, a nossa religião é de ressurreição. E se nós perseverarmos, nós iremos morar no céu com Jesus. Da fé, negam a necessidade da igreja, negam os 7 sacramentos, negam céu, inferno, purgatório, negam que Jesus Cristo é Deus, negam que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, 40 verdades da fé católica são negadas. E hoje está casca grossa, em pregar contra o Espiritismo, você coloca a cabeça no prato. O padre Jonas foi processado por um promotor macumbeiro lá na Bahia. Sabe o que aconteceu? Tirou o livro dele de circulação, se ensina ou não. Agora vai em qualquer livraria secular, vê uns livros arrebentando com a igreja, com o Papa, falando de pedofilia. Você pode arrebentar com a igreja católica no meio. Agora toca no lado dele. Sabe por quê? Porque os juízes, os promotores, a lei, os políticos, tudo serve a Satanás. Tudo trabalha para o demônio. É um bando de maçom, é um bando de abortista, é um bando de gay que está lá na frente. E o que acontece? Quando nós queremos pregar a verdade, querem trancar a nossa voz, querem calar a nossa boca. Hoje em dia, se uma pessoa for pega na rua urinando, ela pode ser presa por atentado ao pudor. Mas aquelas marchas da vadia, aquelas desgraçadas do inferno, vai lá na parada gay, se masturba com a imagem de Nossa Senhora. O outro coloca uma cruz no ano, não acontece nada. Sabe por quê? Porque o mundo serve a Satanás, mas eu quero ir para o céu, eu não quero ir junto com o mundo para o inferno. Se necessário, eu dou até a minha última gota de sangue para ir para o céu e morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Com Deus. Meu irmão, minha irmã, a coisa pro lado da minha família paterna não mudou. A minha avó era macumbeira. Eu tô cansado de dizer por aí. O povo parece que não entende. Se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Custa entender? Custa. Fala assim: ô povo cabeça dura. Ô povo cabeça dura. E aí, meu irmão, minha irmã, a minha família toda entregue ao poder de Satanás. Meus pais casaram na igreja, mas pela beleza do templo católico, porque é bonito entrar de vestido de noiva. Só que o sentido da vida sacramental não é a ornamentação exterior, é o fruto da graça divina. Por quê? Porque 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó, que Deus é amor. O que sustenta um sacramento de um matrimônio é o amor. Só se vive um casamento fecundo se ama nosso Senhor Jesus Cristo. Se não, está fadado à falência. Porque Mateus capítulo 7, verso 24 diz: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vier a ventania, vieram tempestade, vier inundação, foram contra aquela casa, mas não a destruiu, porque ela estava sobre a rocha. O que sustenta a nossa vida pessoal, o que sustenta o casamento é a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode fecundar o coração do homem com a disposição para fazer o bem. Moço e moça que está aqui me escutando, nunca namore com uma pessoa que não seja arraigada na fé. Por mais que você esteja carente, por mais que as tentações venham atrás de você, porque se você se relacionar num namoro e partir para um casamento com uma pessoa que não ama a Deus, você corre o risco de ser infeliz. E casamento na igreja católica não é como na igreja protestante, que teve um pastor que abençoou a 17ª união matrimonial da Gretchen.
Casamento na igreja católica é uma coisa séria, envolve família, envolve salvação. Por isso você tem que ser uma pessoa madura, porque diante das suas escolhas serão os frutos que você escolherão. Planta em Deus para você colher felicidade e alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem está entendendo, joga a mão para o alto e diga aleluia. Aleluia! Amém. Meu irmão, minha irmã, meus pais não conheceram isso, infelizmente. Mas casaram na igreja. Quando minha mãe estava grávida, ela engravidou-se, ela me consagrou aos demônios dentro do ventre dela. Diga misericórdia. Misericórdia. Por que a minha mãe fez isso? Porque a minha avó, que era a fundadora do Centro Espírita, disse assim: Isabel, o Anderson, ele vai ser um grande médium espírita. Ele vai desenvolver a aura das pessoas, que virão gente de tudo quanto é canto do Brasil e até fora do Brasil, para ser consultado com ele espiritualmente, e ele vai ter o poder de desenvolver a aura das pessoas. Me engana que eu gosto de aura. Satanás é sujo, feio. E aí o que aconteceu? A minha mãe, acreditando que eu ia ser um grande médium espírita, me consagrou às entidades. Só que o Preto Velho, a Mariazinha e a Iemanjá é tudo nome de mentiria, porque é tudo demônio do inferno. E a minha mãe me consagrou aos demônios, porque a minha avó disse que eu seria um grande médium espírita. Mas graças a Deus, Javé Todo-Poderoso levantou do trono e disse: Dona Matilde, a senhora está errada. O Anderson não será um grande médium espírita, ele será liberador dos meus oráculos da face da terra e levará o nome amado do meu filho Jesus às nações. Jesus é bom! Oh, ainda bem que o plano de Satanás foi frustrado, mas a minha mãe me consagrou para bem também. Sem saber. Depois do meu nascimento, nasci dia 18 de agosto de 1982. Hoje faz uma semana que eu fiz 31 anos de idade. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Ó, tem uma semana de atraso. Mas olha, eu digo para você de toda a sinceridade do meu coração, eu quero ser o mais sincero possível. Eu não me importo se o presente for atrasado, de verdade. Certo? Falando sério. E aí, aí aconteceu que eu vivi uma vida muito boa dentro de casa, porque embora os meus pais não eram pessoas de fé, eram pessoas muito virtuosas. Meu pai, um bom pai, presente, chegava do trabalho, ficava comigo, dando amor, carinho, afeto. Minha mãe, nem me fala, uma pessoa extremamente maravilhosa. E quando o papai e a mamãe estavam no erro, acho que no terceiro ano de casamento deles, eles receberam um convite para participarem de um encontro de casais com Cristo. E eles foram lá sem noção do que estava acontecendo. Gente, uma mulher pegou o microfone e começou a testemunhar a vida vitoriosa dela com o marido. O que aconteceu? O marido dela era alcoólatra, batia nela, era um homem destemperado, traía essa mulher. Só que ela leu na palavra, em Atos capítulo 16, verso 31, que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua. E ela acreditou nessa palavra, irmão, porque é a palavra de Deus, e começou a rezar pela salvação da família dela. Passou-se um bom tempo, o marido se converteu, abandonou o adultério, mudou o comportamento, e aquela mulher começou a desfrutar de uma alegria, de uma vida nova. E quando ela terminava de contar isso, o marido entrava depois, e quando ele falava, as pessoas ficavam comovidas, choravam, por causa da beleza da graça divina da vida deste casal. Terminando a pregação, minha mãe chegou para a mulher e queria partilhar um pouco com ela. Oh, muito bonito tudo isso que você falou, o seu testemunho. E num dado momento da conversa, a minha mãe disse assim: eu também sou católica, mas eu sou uma católica diferente de você. A mulher disse assim: o que significa ser uma católica diferente? Ela falou: eu sou católica espírita. Graças a Deus a mulher conhecia a palavra. Falou aqui, ó, Mateus 5,37, que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. O que vem além disso é do diabo. Ou você é católica ou você é espírita, porque Lucas capítulo 16 versículo 12 diz: vós não podeis servir a dois senhores, ou serve a Jesus, a Trindade Santa na igreja católica, ou vai bater cabeça paixões dentro de macumba. Resolve sua vida. O que seu Deus pode te dar? Aí a minha mãe começou a falar, ela falou: meu Deus pode te dar
o sangue dele na cruz, pode te dar o Espírito Santo, pode te dar a mãe dele, te dar a igreja, te dar 7 sacramentos, te dar graça, amor, alegria, frutos, dons do Espírito Santo, te dá o perdão dos seus pecados, te dá o sangue dele. Nossa, minha mãe começou a ficar até tonta. Nossa! Esse Jesus é firmeza. E além do mais, ele pode te dar uma coisa que esse teu Deus não vai te dar. O que é? A vida eterna que ele comprou para você com preço de sangue. Quem que morreu na cruz por você a não ser Jesus Cristo? Bom, a mulher foi e sapecou minha mãe na palavra, minha mãe se converteu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, irmã, que bênção. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O fato de você estar aqui hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O fato de você estar seguindo a Cristo na igreja não é nenhum mérito seu. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa má. Não fique frustrado, não fique tão sentimental, porque eu também sou uma pessoa má. Sabe por quê? Por causa do pecado original em nós. Depois você não vai ficar postando no Facebook quando você falou que eu sou mal, né? Nós somos mal por causa do pecado original. A nossa tendência. Quem aqui nunca fez uma maldade na vida, levanta a mão. Então tá bom. Agora, o que acontece? Nós somos maus, temos a tendência do pecado original. Só que tem uma coisa chamada graça divina. Diga assim, graça divina. Graça divina. Sabe o que significa isso que você acabou de falar? O catecismo da Igreja Católica ensina que a graça divina é um favor que Deus concede ao homem para que o homem possa amá-lo. A conversão não é mérito seu. Você nunca um dia decidiu e falou assim, ó, eu quero me converter por sua própria razão, pela sua própria vontade. A vontade de seguir a Cristo foi Deus que movimentou o seu coração. Todo o bem que você faz, é Deus que faz. Eu tenho nojo de pessoas que ficam se achando que é o tal porque prega bem, porque tem dom de cura, de libertação, porque canta bem, porque expulsa o capeta aqui, cura a gente ali. Nós não vamos ser tonto. Nada, nenhum tipo de bem nós podemos fazer se não for a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que sem a ação do Espírito Santo, nós não podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor. Nós dependemos de Deus para tudo. Se Deus não está sobre a tua vida, você não acorda da sua cama. Santo Agostinho diz, se não fosse a misericórdia de Deus, o demônio mataria todos os habitantes da face da terra. Ou seja, a graça da conversão é um prodígio da misericórdia divina. Depois pode vir de nós a correspondência à graça, mas o primeiro chamado é sempre de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Deus é bom, misericordioso, e nós haveremos de adorá-lo, porque o fruto da nossa presença nesse encontro não é simplesmente trabalho humano, é um favor divino que Deus concedeu a nós para que nós pudéssemos amá-lo e adorá-lo. E por isso que nós devemos corresponder ao seu amor e ser perseverante no caminho de fé, porque isso é uma predestinação que Deus nos concedeu. Porque tem um monte de pessoa lá fora do mundo que não está dando a mínima para o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem à noite eu saí com um amigo meu, passei na beira da praia e eu vi uma multidão entregue ao pecado, pronta para ir ao inferno. Mas graças a Deus, o Cristo te trouxe aqui para levar a palavra dele ao seu coração, para se declarar de amor por ti, porque ele é portador da vida eterna e quer que no final da sua vida você more com ele por toda a eternidade e seja amigo dele para sempre. Quem está entendendo, por favor, levante a mão e dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga assim, irmão, Deus é bom demais para essa pessoa que está do seu lado. Deus é bom demais. Fala assim, ó, tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Amor se paga com amor. Amor se paga com amor. Ame a Deus. Ame a Deus. Somente a graça. Por isso que nós devemos ser pessoas simples e falar, Senhor, só sua misericórdia para me sustentar mesmo, porque eu sou podre, eu sou nada. São Felipe Neri tinha dias que passava diante do espelho e falava assim, Jesus, se não for a tua graça, se o Senhor não colocar a mão na minha cabeça, a primeira prostituta que passar hoje eu faço um filho nela. Está vendo? Você conhecia a sua miséria, porque quanto mais você está diante de Deus, mais fraco você sabe que você é. E aí o Senhor veio e trouxe a minha mãe para perto do seu coração. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois da conversão da minha mãe, meu pai comete o adultério e vai embora de casa. Meus queridos e minhas queridas, não foi fácil, porque a minha mãe casou com meu pai por um amor imenso, ela amava demais meu pai. Aquele sonho de você constituir uma família, ter filhos, e ainda mais ela que estava com um entendimento mais claro sobre o que é uma família.
estava seguindo Jesus Cristo. O Senhor coloca sonhos em nossos corações. E que situação terrível. Converte-se a Jesus e depois tem que confrontar com uma dor terrível dessa. A palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e no versículo 1: quando entrardes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. O caminho do Senhor não tem nada de porta larga, meus irmãos. É extremamente difícil seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais nessa geração que vive o ateísmo prático, que é a descrença em Deus. Uma sociedade pansexual sem valores morais, uma cultura tomada pelo inferno, uma apostasia crescente no interior da igreja, o sistema educacional dominado pelo comunismo, as famílias se perdendo, a prostituição em promoção por aí. E você querer seguir nosso Senhor Jesus Cristo não é fácil. Eu lembro de uma pregação há muito tempo atrás, que eu escutei de um pregador. Ele dizia assim: o maior medo que vocês jovens têm de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo é por causa da cruz, é por causa dos sofrimentos. Nós somos avessos, nós temos medo de sofrer. São João da Cruz dizia: se quiser seguir a Cristo, jamais o busque sem a cruz. Jesus, quando vocacionou os seus discípulos, disse lá em Marcos capítulo 8, verso 34: aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Mateus 10, 37: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Sobre a vida crucificada, Paulo dizia, Gálatas 2,19: eu estou preso à cruz de Cristo. Gálatas 5,14: os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jó capítulo 7, versículo 1: a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. Salmo 33, 20: são numerosas as tribulações dos justos. João capítulo 16, verso 33: no mundo vós haveis de ter aflições. Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 22: Paulo exortava os discípulos a perseverarem na fé, dizendo que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem comparação com a glória futura de que nos será manifesta. A Bíblia está recheada de passagens que falam da dor e da cruz. Não é que nem essas pregações protestantes da prosperidade, que é um satanismo lascado, essa porcaria toda. Aquela igreja daquele falso profeta do Valdomiro Santiago. Olha o evangelho do cara só fala de cura, como se a cura fosse a salvação. Não ensina ninguém a rezar, não fala de ninguém com amor, não se fala de caridade ao próximo, missiologia, vida oracional, céu, inferno, purgatório. Porque também é herege, não tem lá essas verdades. O que só quer? Só quer dinheiro. O Macedo só quer dinheiro. São tudo falsos profetas. E o que acontece? Alguns católicos foram contaminados pela pregação da prosperidade, e quando vem a adversidade, diz assim: eu briguei com Deus. Se tem alguém aqui que brigou com Deus, por favor, né? Se for no seu lugar, quem é você para brigar com Deus? Você sabia que por um pecado mortal nosso, nós mereceríamos o inferno pela eternidade inteira? E Deus tem uma paciência lascada comigo e com você e perdoa a gente. Ele não perdoa os homens, mas Deus perdoa a gente todo dia. Toda vez que você peca mortalmente ou venialmente na missa, Deus te perdoa. No consultório, Deus te perdoa. E a gente ainda quer prensar ele na parede porque sofremos com coisa que as pessoas que estão fora da igreja não sofrem, né? Só sofre católico no mundo. Só que é o seguinte: o seu sofrimento, ele é redentor. O seu sofrimento bota tijolo no céu para você conseguir morar lá na glória eterna. Agora, o sofrimento do mundo é um sofrimento terrível. Eles não têm consolação, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5, que maldito o homem que confia no outro homem e que faz da carne o seu apoio, mas bendito aquele que põe a confiança em Deus. O Salmo 22, 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles não têm a graça de Deus, eles não têm Nossa Senhora, então sofrem num sofrimento tão terrível que muitos se suicidam. Por quê? Porque só quem pode dar a capacidade de nós suportarmos a dor nesta vida foi aquele que suportou por nós a dor na cruz do Calvário.
somente Ele. Ou seja, meu irmão, se você quiser seguir a Cristo, você vai apanhar muito nessa vida, mas você vai apanhar muito nessa vida, mas iremos gozar muito na outra, na bem-aventurança eterna. Por isso que você deve perseverar até o fim. E aí meu pai foi embora de casa, e o sofrimento foi muito grande para o meu coração, porque nós, quando nascemos, nós temos um desejo profundo, que é o desejo da criança, é de receber profundamente o amor do pai e da mãe, tanto da figura paterna quanto materna. Só que o bonito não é um amor do pai solitário ou um amor da mãe. A criança, ela deseja sentir a fusão do amor entre o papai e a mamãe, e que esse amor forme um só e desemboque na criança. E dentro da família, o papai tem um papel educacional e vocacional, e a mamãe também. Um faz uma coisinha e o outro faz outra. Deus criou pai e mãe, não é insensato. Por isso que vocês católicos, vocês têm que arrebentar esse negócio de movimento gay nas suas pregações. Não tenha medo não. Arregaça mesmo. Se falar que vão te prender, você fala, mas prenda hoje, mas eu vou falar lá na cadeia. Não tenha medo não. Arrebenta, estuda, vê toda a falácia do movimento gay, mas chuta com força. Porque, cara, irmão, homem não come da bicho do pé, mulher com mulher da jacaré. Não tem vida humana, não tem procriação, não tem a bênção de Deus. Deus não aprova isso daí. Isso é pecado mortal, isso é nojento, isso ofende a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, as pessoas que estão dentro da igreja são homossexuais e que querem mudar. Mas prega contra esse negócio, viu? Porque o povo da igreja católica está quase aceitando essa porcaria já. Não vou ter preconceito. Ninguém está falando de preconceito aqui não. Nós estamos falando a verdade da palavra de Deus. Qualquer coisa que o católico falou já é preconceito. Terrível, terrível. E aí, meus irmãos, o sofrimento de ter uma família quebrada, o pecado da adultério é uma maldição que fragmenta uma família inteira. E aí, Antônio Rui Marinho, grande teólogo, disse que o pecado mortal rouba a caridade do coração. Como que pode, né? O homem está lá diante da esposa, faz as promessas diante do sacerdote, diante da assembleia, o filho nasce, aquele amor todo, aí o cara peca, adultera, esquece do filho, do amor. Por isso que a igreja católica, ela ensina muito bem sobre a castidade, porque na hora de fazer todo mundo gosta, né? Vira o zoinho. E a responsabilidade que tem de ter um filho? E na hora de cuidar, na hora de criar? Na hora de fazer todo mundo gosta. Agora o preço que o sexo gera com o amor, que é uma vida humana, ela vai pedir outra coisa, chamada sacrifício. Você doa o seu corpo na cama com uma pessoa, com uma mulher, e aí depois Deus doa um corpo para você cuidar pelo fruto dessa relação sexual. Só que uma gerou prazer e a outra pede sacrifício. Todo mundo gosta da primeira, né? E da segunda, que é a responsabilidade. Porque quando vem um filho, sua vida dá 360 graus, muda tudo. Você tem que viver para a criança. Você imagina, ela precisa de você para tudo, para comer, para andar, para vestir, ela não se autossustenta. E aí? Na hora de fazer, todo mundo dá glória, né? Oh, que delícia! E quando tem a criança? E a responsabilidade paterna e materna? E a renúncia? E o amor? E o sacrifício? Aí papai não veio me visitar. E eu chegava chorando para minha mãe psicóloga, conhecedora do comportamento humano, sabendo de todas as dores que é gerada na vida de uma criança pela separação conjugal, não tinha nem o que falar direito. Aí lembro-me que um dia eu estava em casa, gente, com dores de cabeça, diarreia, com febre, e a minha mãe não tinha dinheiro para me levar ao hospital. Ligou para o meu pai e disse assim: Luiz Anderson está doente. Tem como você levá-lo ao hospital? No momento de lucidez, meu pai foi lá em casa. Quando ele me pegou em casa, eu vi meu pai, gente, que alegria, né? Saí, pulei, abracei, comecei a beijá-lo. Nossa, papai, que saudade. Aí meu pai disse assim para mim: filho, vamos para o hospital. Eu falei: papai, espera um pouquinho, quero brincar. Aí eu tinha ganhado bola de capotão, peão, bolinha de gude, comecei a brincar com ele ali. E o meu pai, gente, olhou para minha mãe, todo sem graça, mas quem ficou sem graça mais foi ela ainda, tadinha. Ele disse assim: Isabel, você me chama tarde da noite aqui para ter que vir levar o Anderson ao hospital, porque ele está doente e com sintomas de febre. Aí eu chego aqui e o Anderson quer ficar brincando comigo, mas que doença que é essa? Gente, minha mãe ficou extremamente
extremamente constrangida, mas quem deveria ficar constrangido é ele. Mas como o pecado mortal rouba a caridade, ele não teve percepção que eu estava com uma doença que a psicologia chama hoje de doença psicossomática. As minhas emoções estavam feridas e o meu corpo recebeu. Só que eu não precisava, gente, ir para um hospital, ser internado e receber medicamento, receber internação, receber cuidados médicos. A minha ferida emocional foi causada por falta de amor paterno. E quando meu pai chegou em casa e eu tive aquela memória repentina, foi para mostrar para o meu pai: pai, eu não preciso do braço do médico, eu não preciso de remédio, eu preciso do seu amor, porque o seu amor me traz cura, e o seu amor me traz felicidade, e o seu amor me traz equilíbrio emocional. Uma família separada fere os filhos. Ontem eu falei, só pode libertar alguém quem é livre. As pessoas presas aprisionam os outros. As pessoas em pecado só fazem os outros sofrer. Aí meu pai foi embora. Eu comecei a visitar a minha família aos finais de semana. O meu pai, perdão, aos finais de semana. Ele me pegava na sexta-feira à noite, papai, e na segunda-feira de manhã ele me levava na escola. E um dia, conversando comigo, ele foi me dar bons conselhos. Meu filho, o papai gostaria que você fosse um bom aluno, tirasse boas notas na escola, respeitasse os professores, para que futuramente você conseguisse fazer uma boa faculdade, constituir uma boa família. E depois que meu pai disse tudo o que ele tinha que dizer naquele momento para mim, eu olhei dentro dos olhos dele e disse assim: papai, eu também quero pedir algo para o Senhor. Ele falou: me diga, meu filho. Eu falei: pai, eu estou sentindo falta do Senhor, volte para casa. O meu pai ficou constrangido, porque uma criança de 4 anos chamar um homem adulto a responsabilidade é vergonhoso isso, porque o papel foi inverso. Quem deveria me ensinar era ele. Mas ele deu desculpa: eu não estou me dando bem com a sua mãe. Meu irmão, minha irmã, depois que casou, uma mulher chegou para Nossa Senhora em Medjugorje e perguntou assim: meu marido me faz sofrer muito, eu não aguento mais, o que eu faço? Sabe o que Nossa Senhora falou para ela? Vai até o fim no seu casamento, porque você não está sofrendo mais do que o meu filho. E aí, por qualquer briga, não me dou bem com a sua mãe, é motivo para separar? E aí ele falou que não voltaria. Dentro de mim veio um espírito de vingança, irmão. Vingança é terrível. Você quer retribuir com o mal porque a pessoa não te fez um bem. Eu falei: eu vou fazer tudo diferente do que meu pai me pediu. Com 4 anos eu fui expulso da minha primeira escola. Chamava Lira Maternal. A minha mãe foi chamada pela professora e a professora disse: ô Isabel, o Anderson, ele tem um comportamento que não dá para suportá-lo na escola. Porque além dele ser da maneira que é, bagunceiro, peralta, não gosta de estudar, ele leva os outros amiguinhos dele, pelo mau comportamento dele, a querer fazer a mesma coisa. Ou seja, ele influencia outras crianças a serem da maneira que ele é. Aí eu fui expulso da minha primeira escola, eu fui para uma outra escola chamada Caracol. Do Caracol eu também fui expulso e pelas mesmas razões. Aí, minha mãe, com a mente genial dela, já sei o que eu vou fazer. Vou colocar o meu filho no colégio católico de freiras. As freiras estavam lendo o livro do Apocalipse e viram aquela parte da manifestação do anticristo. Quando eu cheguei na escola, a irmã Inês falou para a irmã Marta: ele já está no meio de nós. Gente do céu, chegava a dar dó das irmãs. Nossa, ela tinha que ter uma caneleira pesada, porque era cada voadora na canela das irmãs. Misericórdia, fui expulso dessa escola também. Fui para outra escola católica, Madre Mazarello. Quando as irmãs passavam por mim no intervalo, mandavam logo o sinal da cruz para não contaminar. Fui expulso dessa também. Aí fui para o colégio particular sem ser católico. Fui expulso também. Aí vamos tirar do particular, vamos colocar no estado. Fui expulso também, Joaquim Leme do Prado. Depois eu fui para o Liceu Carvalho Pinto.
Fora os anos que eu repeti, eu sempre fui um aluno exemplar, porque eu fui um aluno exemplar, eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. A terceira série eu fiz 3 vezes. 3 vezes. Na última vez que eu estava indo para a quarta, eu ainda consegui ficar de recuperação na terceira série. A minha mãe pagou uma professora particular e falou: meu filho, você vai ter, se necessário, 8 horas por dia com essa prova, você vai passar de ano. Eu falei: tá bom. Aí a professora particular começou a mandar bala na expressão para mim. Chegou na hora da prova, só tinha expressão. Quando eu fiz a prova, eu tirei um 10. Eu cheguei em casa, mostrei a prova para minha mãe, ela chorou e colocou num quadro. O único 10 da vida, gente. O único 10 da vida. Mas uma dificuldade muito grande na minha vida escolar. A graça de Deus é tremenda, porque hoje, nossa, eu moro sozinho no meio das bibliotecas. O que eu gosto de estudar da fé católica, como eu amo a minha igreja, a minha fé, a Sagrada Escritura, meu Deus, é uma loucura. Mas eu detestava estudar. Aí vem as dores da vida, né? Com 10 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por primos e primas. Aquele negócio de ficar no quarto, os primos brincando, o pai na sala, esses negócios de brincar de médico. A criança, ela tem uma sexualidade fortíssima, tem que ensinar, catequizar, porque rola muito isso de toques na infância, porque a pessoa está descobrindo o corpo. Só que a gente não tem uma educação moral para ter um entendimento do certo e daquilo que é errado. A gente vai pelo princípio do prazer, dos toques. E aquilo foi acontecendo comigo na minha infância. Se não bastasse essa dor, um primo meu, um pouco mais velho, começou a me mostrar revistas pornográficas, filmes pornográficos, e dentro de mim foi adulterado o sentido do respeito por uma mulher. A Bíblia Sagrada diz assim sobre como o homem deve amar a mulher, Efésios 5:25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para amar uma pessoa, primeiramente você tem que amar a alma dela, para depois amar o corpo, porque a alma é eterna, o corpo não, o corpo merece. E a pornografia, ela é tão nefasta que ela faz você ter amor. Na verdade não é nenhum amor, é o prazer pelo corpo da pessoa, e você quer usar esse corpo para você ter o seu momento de prazer. Ou seja, é o pecado diabólico chamado egoísmo. E aí eu fui ensinado daquela maneira. Muito novo, um primo meu que era homossexual e macumbeiro, hoje ele é casado, vai na igreja e pai de família, só para você ver como muda, como Deus converte. Ele era gerente de uma casa noturna, balada, baile, discoteca. E aos domingos tinha a matinê. A matinê é o quê? É um horário de baile para os adolescentes entre 14 e 18 anos, mais ou menos da 1 da tarde até as 5. Só que eu tinha 10 anos de idade, não tinha idade para entrar neste baile. Como meu primo era gerente desse negócio, ele mandava e ele me colocou lá dentro. O que foi ruim para mim? Primeira coisa, meu irmão e minha irmã, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Conhece aquele ditado: diga-me com quem andas que direi quem tu és? Você anda com uma pessoa, a pessoa que você anda, que você se associa muito com ela, por que você tem determinados tipos de amigo? Por quê? Porque eles vivem mais ou menos do mundo que você vive. Por exemplo, os meus amigos são pessoas da igreja, pessoas de fé, pregadores, cantores. O meu mundo é esse, eu ando com esse tipo de pessoa. E o Tihamer Totti, um grande bispo, ele diz que você nunca deve ter uma amizade que não seja tão virtuosa quanto você ou mais. Porque uma pessoa que não tem a virtude, ela corrompe a sua alma. Corrompe a sua alma. Isso está naquele livro que eu mostrei ontem, chamado A Boa Educação. Ele corrompe a alma. E que tipo de virtude que eu estava vendo naqueles rapazes que estavam no baile? O que tem no baile? Bebedeiras, imoralidades, tabagismo, drogas e a falta de respeito com o outro. Por exemplo, esse negócio do ficar, ele é uma coisa perversa. Claro que ele é perverso. Santo Agostinho diz que nós só amamos
aquilo que conhecemos. Como que funciona o namoro católico? A pessoa ela começa a admirar o outro pelas virtudes que ela tem, beleza, pela virtude, pela vida que ela leva. Aí a pessoa se encanta com a outra, e o que começa a brotar um desejo dentro do coração? O conhecimento da pessoa amada. Só que hoje em dia a galera não quer saber de conhecer, eles querem saber o físico da pessoa, se a menina tem bumbum grande, seio grande, se o cara é bonitão, se ele tem dinheiro, se ele tem fama, se ele é da pegada. As pessoas elas não avaliam o interior, primeiro é o exterior. E o que acontece? No excesso de loucura pelo prazer, a pessoa nem se conhece, beija na hora, transa no primeiro dia, e isso não gera relacionamentos frutuosos. Dentro da igreja é uma sem vergonhice esse grupo de jovens cheio de moleque que chega assim e fala: não, eu sou o cara no grupo, eu pego as menininhas. Você é o cara, você pode ter que ser um cara de pau ser infeliz, porque homem que é homem de verdade não sai pegando todas por aí não. Homem que é homem de verdade, ele é fiel a uma só e dedica a vida a uma só. Isso é um homem de verdade e de valor. Ah, mas eu sou um pegador. Qualquer cachorro faz isso. Solta um cachorro no meio da rua, ele vai pegar qualquer cadela que vem pela frente dele. Você está se reduzindo aos animais? Agora nós vamos para elas também. O que está cheio de matadora na igreja também, hein? Deus o livre guarde. Nossa senhora, eu tenho pavor quando eu estou lá e essas meninas com esses seios aparecendo bem para cima. Oh, essas meninas são terríveis. Dá uns abraços apertados, é uma sensualidade descabida, é uma vaidade, quer ficar mostrando o corpo. Eu já vejo bem que o que tira foto, já fica toda assim, não tem nem posicionamento de vida cristã, é uma sedução. Ó, meu irmãozinho, se tiver perto de uma menina dessa, você sai fora, cara, porque mulher sedutora e sensual assim é um perigo. Você tem que ir atrás de uma mulher recatada, de respeito, porque só um toque para as mulheres, viu? Meninas da igreja, você que é minha sedutora, que gosta de ficar usando roupa imoral para seduzir os homens, eu, como homem, como eu já fui do mundão e transava com um monte de menina assim, nós do mundão, a gente dizia assim, ó, a gente pega para transar e joga fora para outro vir depois de mim pegar. Não dá valor, porque o homem também quer segurança no relacionamento, e uma mulher recatada, firme e bem educada, vai dar confiabilidade no coração do homem para poder guiar a família. Homem também sente insegurança com mulher leviana, hein? Não conquiste o homem pelo seu corpo, conquiste o homem pelo seu caráter, porque se você conquistar o homem pelo seu caráter, o seu corpo será dele só depois do casamento, e você não vai prender ele pelo sexo, você vai prender ele por aquilo que você é. E nós homens não queremos mulher só para sexo, nós queremos para amar verdadeiramente. Então, se o mundo está ensinando você se vestir como uma mulher leviana, renuncie essa cultura diabólica, se converta e para de parecer com a Jezabel. Olhe para Nossa Senhora e siga o exemplo da Virgem Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pareceu com quem? Jezabel. E aí, meus irmãos e irmãs, indo para essas baladinhas, vendo o comportamento, esse negócio de fica com um, fica com o outro, aí como que é a pressão da vida do jovem? Ele está lá, aí o povo chega e fala assim: peguei uma aqui, peguei outra ali e tal. O que acontece com quem está inserido na roda, nas amizades? Ele vai querendo fazer igual, porque se ele não faz igual, ele se sente mal pra caramba, porque ele não está conseguindo ser igual aos amigos dele. Não é uma carência tão grande. O que nós temos dificuldade de ser sinal de contradição hoje é absurdo. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu estava psicologia, volto o ano que vem para psicologia, porque ajuda no meu trabalho para atender os outros. Tinha uma menina na sala que era extremamente cobiçada pelos meninos, que era bonita e tinha um corpo violento, e os caras estavam falando de tal, isso e aquilo e tal. Aí eu sempre cumprimentei, sou alegre também, mas sempre fiquei na minha, né? Não é fácil não, você não pensa que é fácil não, viu? Tem que fazer muita penitência, eu tenho vontades terríveis, você não vem pensando coisa errada dos pregadores não. Se a gente não vigiar, nós arrebenta a boca do balão, viu? Porque aqui dentro é tudo igual. É só força da graça para não permitir a gente cair, porque se Deus sai da minha vida, eu faço 10 vezes pior do que eu já fiz hoje.
Aí eu estava lá na sala um dia, cansado, voltei de missão, a aula do professor estava chata, ele era muito ruim, eu dormi. Não. Essa menina me veio e me acordou com um beijo na boca, destralado, deu um chupão na minha boca assim, nossa, na hora, aquela coisa veio dentro do meu coração, que delícia, porque eu gostei muito. Eu não posso, você acha que não, gente? Só que tudo bem, eu gostei, sabe o que eu fiz com ela? Eu levantei e falei assim, quem és tu? Para vir tocar no meu corpo com essa liberdade que eu nunca te dei. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um compromisso com Deus, porque eu sou pregador da palavra e uso meus dados para proclamar o evangelho. Eu tenho um compromisso, eu era noivo na época, eu falei, eu tenho um compromisso, eu sou noivo e eu nunca traí a minha namorada na minha vida, portanto você se põe no seu lugar e me respeite. Por quê? Ela, mas calma, que eu não sei o que é lá. Eu olhei para ela e falei assim, minha filha, eu não fico de quadro com as mulheres, eu fico de joelho diante do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e você não vai fazer eu me ficar prostrado diante de você. O povo da sala falou, não acredito, Anderson, você fez isso, você é louco, a menina é a melhor da sala. Eu falei, rapaz, sai do seu, brother, vai rezar, cara. Claro que a minha menina era bonita, tinha um corpão, claro, me deu a tentação na hora. Só que se eu consentisse, na hora aquela menina, ela era de uma vida imoral, provavelmente ela iria querer partir para as segundas fases, e eu ia trair a minha noiva e nunca ia ter uma consciência limpa para estar pregando e dizer que eu nunca fui um homem fiel na minha vida, entende? E é assim, o mundo é assim desse jeito. Só que nós temos que ter, se ensinar de contradição. Nós não podemos obedecer ao sistema, nós temos que nos opor ao sistema, porque 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim, ó, quem ama o mundo não é livre, porque esse mundo é do diabo. A Bíblia diz, diga para ele, o mundo jaz do maligno. Meu irmão, minha irmã, eu sei que depois que eu estava indo nessa baladinha, eu falei para minha mãe assim no domingo, mãe, eu vou começar a ir para Vênus. É uma balada na beira de casa. Ela falou, o quê? Eu falei, é. Ela falou, você não vai. Eu falei, não? Se todo mundo vai, por que eu não posso ir? Ela tá descarregando. Descarregando não, tá bom. Cadê a lei do pai dentro de casa? O pai é a lei dentro de casa. Para chegar e falar assim, ô moleque, você já percebeu que a água que você põe no seu corpo sou eu que pago? Você já percebeu que a cueca que você usa sou eu que compro? Você já percebeu que o papel que você limpa sou eu que pago? Você já percebeu que a comida que você come sou eu que banco? Você já percebeu que a escola que você estuda sou eu que pago? Você já percebeu que o lençol da sua cama foi eu que comprei? Portanto, você obedeça a sua mãe, lave a sua boca com incenso, e quando ela dizer sim, é sim, e quando ela dizer não, é não. Você me entendeu? O dia que você tiver dinheiro, responsabilidade, que você for um homem, não espectro de homem, você pode dar opinião. Enquanto você está aqui dentro dessa casa, você obedece aquilo que a gente mandar, ok? Cada um pai para fazer isso aí. A lei dentro de casa. E quantos homens que não agradecem por tomar uma pisa dessa, mas por terem um comportamento moldado? Eu sei que para o pai não é fácil falar isso para um filho, mas ele tem direito, cabra. Agora deixa o moleque fazer tudo o que ele quer. Que nem esses filhos birrento e marrento que não tem o que era, não, ele pisa no chão e tem tudo o que quer. É assim com Deus? É? Até parece. Até parece. Só que aí não tinha um pai dentro de casa, ele estava casamante, minha mãe não aguentou a pressão. Falei, bom, se a senhora não quiser deixar eu sair, eu vou embora de casa. Comecei a ir lá para a balada. Foi quando os meninos começaram a fazer pressão, porque eu tinha que ter relação sexual. Eu falei, bom, já não aguento ser pressionado, guardei dinheiro. Eu falei, vou numa casa de prostituição. Antes de eu ir, apareceu uma moça, eu perdi a minha virgindade, de onde passa o boi, passa uma boiada. Eu comecei a transar com um monte de menina, saí com mulher casada, com prostituição. E aí que é o terrível, meu irmão. João capítulo 8, verso 34. Aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. É seu escravo. E aí eu fui e comecei a sair para a noite. Cada vez mais. Sempre fui muito comunicativo, falador. Aí os caras queriam para mim divulgar os bailes. Aí eu ganhava um dinheiro, ficava famoso, ia para a rádio, porta de faculdade, e comecei a sair de segunda a segunda. Ali foi onde eu perdi a minha estrutura de
de controle, de fortaleza, e aí eu me escambei no pecado de uma maneira grotesca. Aí algumas pessoas vêm para mim e perguntam assim: Anderson, você acha que um jovem pode ir para uma danceteria, para um baile? Claro que não. São João Maria Vianney diz: quando uma pessoa entra no baile, o anjo da guarda fica para fora e um demônio acompanha para dentro. Sabe quando São João Maria Vianney disse isso? Século 17. Sabe como que eram as músicas do século 17? Música clássica. Os homens chegavam para as meninas: madame, posso dançar com a senhorita? E beijava a mão, de terno, chapéu, as mulheres de vestido longo, aquela coisa toda tampada, aquela educação, música sóbria, música clássica. Naquela época, o São João Maria Vianney diz que quando uma pessoa vai num baile assim, o demônio fica para fora, o anjo da guarda fica para fora e um demônio entra para dentro. Você imagina hoje? Aí você me fala assim: você não pode ser tão radical. Quem disse que eu não posso? São Francisco de Assis diz que é pelo exagero que se chega a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 2 diz que o céu é arrebatado à força e os que o conquistam. Você acha que eu vou pôr os meus pés aonde o demônio manda? Você acha que eu vou dentro de uma balada, vou ver aquelas meninas com aquelas roupas imorais, curtas, aquela música que deixa a gente elétrico, com um monte de coisa, e você acha que eu vou ficar rezando o terço lá dentro? Ave Maria, cheia de graça, que mina linda, meu Deus do céu. Opa, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós e bendita aquela ali também, viu? Eu vou me expor à ocasião do pecado? Quem ama o perigo dele perecerá. Santo Arnaldo Jansen diz, meu irmão, Santo Isidoro, perdão, aquele que não evita o pecado venial, Deus não ajudará a vencer o mortal. Dentro da Igreja Católica nunca se ensinou a bater com o pecado de frente. A Igreja Católica sempre ensinou a fuga da ocasião, porque a nossa natureza é fraca. Fica ali brincando para você ver se não roda. Aí você sabe onde está a decisão da pessoa? Se ela ama verdadeiramente a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for tudo na vida da pessoa. Porque João capítulo 14, versículo 15 diz assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você anda na linha. Agora, se você ama mais ou menos, você não vai conseguir seguir a Cristo. Aí você vai fazer o que você quer da sua vida. Não vai ser Deus que vai mandar na sua vida, vai ser você. Só que aí depois, na hora da sua morte, segura a bucha, porque no céu só entra quem é santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. E para com essa enganação de no último momento eu me santifico. Ali para frente eu me santifico, ali para frente eu me santifico. Na história do Padre Pio, mostra que teve uma mulher que foi lá para o Padre Pio e perguntou assim: padre, o meu marido morreu, ele se salvou? O Padre Pio começou a chorar e disse assim: o seu marido foi condenado no inferno. Aí a mulher falou assim: mas como ele se confessou antes de morrer? O Padre Pio disse assim: na adolescência dele, ele dizia: amanhã eu começo a servir a Deus, amanhã eu começo a servir a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele se entregou no pecado. E quanto mais a pessoa peca, mais difícil de caminhar na vida espiritual, principalmente o pecado da impureza. Vê na sua vida, quando você vê filme pornográfico, se masturba ou transa antes do casamento, para você voltar a rezar é terrível. Por quê? Porque o pecado da impureza, ele cria um deserto na alma. Você não tem mais disposição para oração, ela trava. Para você melhorar demora um tempo. E aí a pessoa começa a cair, ela não tem força para voltar para Deus depois. Aí a mulher chegou assim: não, mas ele confessou. Aí o Padre Pio falou assim, deu uma catequese para ela: sabe o que é necessário para se ter absolvição do pecado numa confissão? Você tem que contar todos os seus pecados cometidos. Se você negar uma vírgula, você não recebe a absolvição. O Padre dá absolvição, porque ele não sabe o que está no seu coração. Mas no reino espiritual você não é absolvido, porque pecado confessado é pecado absolvido. E falou assim: o seu marido negou pecado na confissão, confessou sem arrependimento, ele está no inferno. E saiba de uma coisa, minha querida, o Padre Pio ainda diz para ela: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Gente, não pode se brincar. Por que a gente não serve a Deus direitinho? Qual que é o seu medo? Por que a gente não pega firme logo com o Senhor? Porque Deus ele não vai me abençoar, Ele vai privar do meu prazer, eu não vou poder fazer isso. Gente, renuncia. Por amor a Deus, tem que fazer renúncia. E lá na frente, a família abençoada que Ele pode te dar, a alegria na alma, a paz interior que só Deus pode dar. Aí eu fui e comecei a sair. E aí o pior de tudo, meu irmão, eu cheguei numa época, eu conheci uma moça que era lésbica. Um amigo meu, na verdade, falou assim: Anderson, você precisa ir numa balada muito legal. Eu falei: que balada? GLS. Eu falei: que isso? Gays,
lésbicas e simpatizantes. Eu falei, não gosto de gay. Ele falou, não, mas as lésbicas ela é demais. Você chega lá, você beija 5 de uma vez só. Eu falei, bom, vamos lá ver. Quando eu cheguei lá na balada, tinha um cara dançando dentro de uma jaula, só de roupa íntima, todo fortão. Eu falei, o que é isso daí? Ele falou, isso daí é o Gogo Boy. Você vai ver quando esse cara descer da jaula. As mulheradas foram pra cima. Eu falei, brother, que massa, cara. Eu fui, entrei na academia, quis ficar fortão, pra chegar e dançar lá na balada, e pega 5 mulheres ao mesmo tempo, me enfia numa vida de desgraça.